Lance? No mundo da mágica, existe uma técnica fundamental que chamamos de indução. O mágico balança a mão direita cheia de luzes, barulho e mistério, apenas para garantir que você não veja o que a mão esquerda está fazendo. Ultimamente, você deve ter percebido um padrão. O Brasil para tudo para discutir o caso do cachorro-orelha. O mundo para e olha os borrões no céu que o Pentágono jura que são ETs, e de repente, figuras como Trump e Obama, que nunca concordaram em nada, decidem que é hora de revelar a existência de discos voadores. Mas por que agora? Por que esse interesse repentino pelo espaço, exatamente quando os arquivos Epstein começaram a vazar? Enquanto você rola o feed hipnotizado por luzes no céu, a mão do mágico opera no silêncio. Bilhões de reais estão sendo drenados por baixo dos panos, e bancos que você confia estão operando em um abismo fiscal que a grande mídia foi proibida de te mostrar. Nesse vídeo, eu vou te mostrar que o suspense é a maior arma da alienação da elite, e para isso, vou utilizar um dos maiores eventos históricos que você achou que conhecia, mas que serviu na verdade para incinerar provas trilionárias. Para entender exatamente como a indução funciona em escala global, precisamos voltar para o dia 11 de setembro. Quando falamos sobre esse evento, a imagem de duas torres icônicas sendo atingidas é a primeira coisa que vem à sua mente: o impacto, o fogo e o caos. Mas uma coisa que quase ninguém sabe e que os livros de história raramente mencionam é que houve um terceiro prédio que caiu naquele dia, o WTC-7, um arranha-céu de 47 andares, construído inteiramente com vigas de aço reforçadas que não foi atingido por nenhum avião. A explicação do governo em relação à queda é que o WTC foi vítima de um grande azar. Embora não tenha sido atingido por um avião, ele foi atingido por destroços da Torre Norte. Isso causou danos estruturais na face sul, mas o fator determinante, segundo o relatório oficial, foram os incêndios descontrolados que queimaram em pelo menos 10 andares por cerca de 7 horas. A explicação final é que o prédio caiu por conta da expansão térmica. Para um prédio daquela magnitude cair de forma perfeitamente simétrica é praticamente impossível, se tornando o primeiro prédio com vigas de aço a cair por conta do fogo. Para isso acontecer, todas as colunas de sustentação precisariam falhar ao mesmo tempo. Um estudo liderado pelo Dr. Leroy Russell confirmou que o fogo não tem precisão. O fogo é caótico e não corta o aço cirurgicamente. O que vimos ali não foi um acidente, foi uma execução técnica. O mais estranho é que a BBC anunciou a queda do prédio enquanto ele ainda estava em pé. Como eles sabiam o que aconteceria 20 minutos antes de acontecer? Tá, mas calma. Sei que você tá pensando. Por que eles iriam derrubar um prédio aleatório? Mas shhh, calma. O WTC não era apenas metal e vidro. Ele era o cofre da elite. Lá ficavam escritórios da CIA, do Serviço Secreto e a base da SEC, o órgão que investigava as maiores fraudes financeiras da Bolsa de Valores. Naquele desabamento, milhares de arquivos sobre crimes corporativos trilionários foram incinerados. As provas sumiram e no dia anterior, de forma muito conveniente, o Pentágono admitiu que não conseguia rastrear 2,3 trilhões de dólares. Eles simplesmente não conseguiam encontrar o histórico de transações desse dinheiro. No dia seguinte, as provas físicas sumiram junto ao WTC. E se você não se lembra, o Pentágono também foi atingido. E adivinha onde? Sim, exatamente, no setor de contabilidade. Mas isso é só uma coincidência, né? O prédio caiu e as contas não precisavam mais ser pagas. Mas para isso, o mundo precisava de uma distração. Mas se você quer descobrir a verdade, pare de olhar para os escombros e comece a seguir os rastros do dinheiro. 2 meses antes do 11 de setembro, um homem chamado Larry Silverstein fez algo inédito. Larry era o dono do WTC, o prédio que ele construiu nos anos 80. Em julho de 2001, ele assinou um contrato de arrendamento de 99 anos para as Torres Gêmeas, mas o detalhe é que ele pagou apenas 14 milhões de dólares de entrada por um império que valia bilhões. Isso é o mesmo que você dar 5 mil de entrada para comprar uma casa de 1 milhão.
Mas se isso já não é estranho o suficiente, por que alguém assumiria um contrato de prédios tão antigos e problemáticos? A verdade é que em 2001, as torres eram um elefante branco condenado. O complexo estava impregnado com mais de 400 toneladas de amianto, um material altamente cancerígeno que, por lei, precisava ser removido. O custo, mais de 1,5 bilhões de dólares. Era uma reforma impossível que o levaria à falência, a menos que os prédios deixassem de existir. E o lance de mestre veio logo depois. Ao assumir o controle das torres, Silverstein não aceitou um seguro comum. Ele exigiu uma apólice que cobrisse especificamente atos de terrorismo. Olha, eu tô apenas usando esse acontecimento para explicar um truque, não tô querendo dizer nada. Larry Silverstein tinha uma rotina sagrada. Ele tomava café todas as manhãs no topo da Torre Norte. Mas naquela manhã, sua esposa insistiu para que ele fosse a uma consulta de última hora no dermatologista. Ele não foi trabalhar e seus 2 filhos, que também trabalhavam lá, se atrasaram por coincidência, sorte divina ou informação privilegiada. O resultado é que Larry foi à justiça e argumentou que os 2 aviões foram 2 ataques separados e não um só. Resumindo, ele ganhou o dobro do seguro. Deu um investimento inicial de 14 milhões e um problema de amianto que não tinha solução, ele recebeu um pagamento de 4,5 bilhões de dólares. Enquanto o mundo chorava pela tragédia, ele realizava o maior retorno financeiro da história de Nova York, mas ele não teria conseguido tudo isso sozinho. Nos dias que antecederam o ataque, o mercado financeiro registrou uma anomalia que até hoje os economistas não conseguem explicar. Houve um volume absurdamente alto de put options, que na bolsa de valores é basicamente uma aposta de que o preço de uma ação vai despencar. As apostas estavam concentradas na United e American Airlines. Alguém sabia exatamente quais aviões seriam usados no 11 de setembro. Quando os aviões atingiram as torres, essas ações derreteram e quem fez a aposta faturou milhões de dólares em minutos. O lucro estava sendo extraído de todos os lados, do seguro dos prédios e da queda das empresas que foram usadas como armas. E é aqui que o rastro do dinheiro nos leva para fora de Nova York, direto para os corredores do poder em Washington. Enquanto as torres caíam, o Grupo Carlyle, um dos maiores fundos de investimento do planeta, realizava sua conferência anual. Para você entender de forma rápida, o Grupo Carlyle não é uma empresa comum. Eles ganham dinheiro com o que chamam de ativos de defesa, armas, petróleo. Em termos simples, eles lucram com guerras e conflitos. Naquela manhã, sentados na mesma sala de conferência, estavam o ex-presidente George Bush e Shakib Bin Laden, irmão de Osama Bin Laden. Eles eram parceiros de negócios, e é importante ressaltar que não existem provas judiciais que incriminem os Bin Laden ou o Grupo Carlyle por planejamento dos ataques. O sistema às vezes até que é inteligente para esconder alguns rastros. Enquanto o mundo entrava em pânico, o valor das empresas de armas que o Grupo Carlyle controlava começou a disparar. O 11 de setembro não foi apenas uma tragédia nacional, foi o maior lucro de armamento da história, o grande truque do século XXI. E se você acha que esse método ficou no passado, olha ao seu redor agora. A indução continua sendo aplicada. A elite não quer que você entenda o mundo, ela quer que você tenha medo dele ou se distraia, porque uma população hipnotizada por luzes no céu e mistérios da internet não tem tempo de perceber que as leis que controlam sua vida e o dinheiro estão sumindo diante dos seus olhos. Bom, mas para que se preocupar com esses problemas? Apenas sente-se e aproveite o show de mágica. Afinal, o espetáculo foi feito exatamente para você.